Bom, gente, eu tenho preciosos 8 minutos para ministrar ao coração dos irmãos uma palavra. Eu quero que você abra então a palavra de Deus em Marcos capítulo de número 11. Abra aí. Marcos capítulo 11, eu vou ler versículos 22, 23 e 24, só para aguçar no seu coração aí. Um tema que Deus pôs no meu coração, porque logo depois nós já vamos para a escola bíblica, né? Então, Marcos 11, verso 22 a 24. Marcos 11, 22 a 24. Pode abrir a palavra de Deus. O texto bíblico diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé, eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Lhe será concedido. Então, a fé que move, né, que ultrapassa montanhas. É incrível que nós vivemos um tempo de medo, um tempo de dúvidas, de incredulidade para muita coisa. Vivemos um tempo em que as pessoas têm um certo misticismo, né? Uma fé, às vezes é uma fé na fé, às vezes é uma fé, é um pensamento positivo nas suas conquistas, no seu conhecimento, uma série de coisas. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus aqui, Ele estava em Jerusalém, saiu de Jerusalém com seus discípulos, foi para Betânia, e nessa trajetória de Jesus de um lugar para outro, ele estava com fome, ele vê uma figueira e procura figos nela e não tem, nem era tempo, digamos assim, ele não encontra nada, ele amaldiçoa essa figueira, e no outro dia cedo, quando os discípulos vão com ele de volta, eles olham e vê a figueira seca até a raiz. E eles ficam assim assustados com aquela palavra de Jesus. Deu uma palavra e a figueira secou até a raiz. Jesus disse para eles: vocês precisam ter fé em Deus. Vocês precisam ter fé em Deus. Vocês precisam crer em Deus. E aqui eu quero instigar os irmãos a pensar, irmãos, na fé com o foco certo. Quando Jesus disse: vocês precisam ter fé em Deus, o que Jesus está dizendo aqui é que é muito importante nós pensarmos na fé, mais do que na intensidade da fé, na direção dessa fé, em quem nós cremos. Em quem nós cremos, porque isso faz toda a diferença. Quando o autor aos Hebreus, por exemplo, diz assim: nós temos que olhar firmemente para o autor e para o consumador da nossa fé. Por que é importante nós termos fé em Deus? Porque nós vivemos momentos de medo, nós vivemos momentos de dúvidas, momentos de incerteza, não é? Há período da nossa vida em que você tem que lidar com doença. Há períodos da nossa vida que a gente tem que lidar com dificuldades financeiras, por exemplo, questões ligadas à família, né? Às vezes algum conflito familiar com o filho, o casamento, às vezes questões profissionais, e nessas horas, não basta ter aquele pensamento que tudo vai dar certo, não, é preciso a gente ter fé em Deus. E quando Jesus diz fé em Deus, Ele está dizendo: você precisa conhecer a base da sua fé, você precisa saber quem é o Deus que você crê, é preciso ter relacionamento com Deus. É preciso que a gente entenda quem é Deus por meio das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia revela a pessoa de Deus, e o único jeito da gente passar por esses momentos mais difíceis da nossa vida, porque eles virão, em alguma medida eles virão, e é importante a gente passar por esses momentos da nossa vida
tendo o conhecimento de quem é Deus. Irmãos, o conhecimento é muito importante. Ter fé em Deus está falando de conhecimento. Não se engane, eu quero instigar os irmãos aqui a perceberem a importância de conhecimento. Uma coisa é inteligência, sabe? Inteligência Deus deu para a gente nasce com inteligência. Sabedoria é algo que a Bíblia diz que se nós pedirmos a Deus, Deus dá sabedoria para a gente. Sabedoria é algo que você pede e Deus dá, lembra de Tiago? Agora, conhecimento, preste atenção nisso, conhecimento é algo que tem muito a ver comigo e com você. Conhecimento tem a ver com a gente falar, peraí um pouquinho, peraí, eu preciso parar, não dá para viver de stories em stories, não dá. Conhecimento tem a ver com parar, se esmerar, se esforçar, estudar, conhecer. Deus se revelou nas Escrituras. Muitas vezes a nossa fé, ela vai ficando fragilizada, sabe por quê, queridos irmãos? Porque nós não queremos estudar, conhecer o Deus que se revelou na Escritura. Então, é um engodo de Satanás nesse tempo que tenta destruir a igreja e as famílias, fazer com que a gente passe por essa vida sem conhecer a Deus. Nossa fé não vai aumentar se não conhecermos o Deus que se revelou nas Escrituras. Sabe, por isso ele está dizendo aqui, olha, tenha fé em Deus, ensine os seus filhos a conhecer a Deus, ensine os seus amigos a conhecerem a Deus, é o jeito de aumentar a nossa fé. Por quê? Porque as montanhas são reais, não é? Quando você olha para a Bíblia aqui, ele está falando de montes, ele está falando que existem situações que parecem impossíveis para a gente transpor, impossíveis. Você olha, você fala, cara, essa situação não muda, essa realidade do casamento não muda, a realidade com o filho não vai mudar, a minha realidade profissional, financeira não muda, a minha realidade ministerial não muda, são montes. Só que o Senhor está dizendo, se você com fé em Deus, conhecendo o Deus das Escrituras, se você falar com Deus, coisas vão acontecer. E é tão interessante isso, que ele vai falar assim, que se você crê que já recebeu, qualquer coisa que você pede em oração vai ser concedido. A ideia de qualquer coisa que você pede em oração, ele está dizendo assim, você precisa crer no caráter do Pai antes da resposta chegar. Ter de fé em Deus eu sei que Deus é meu Pai, eu sei quem Ele é, eu sei do poder que Ele tem. Então, sabendo quem Ele é, do poder que Ele tem, do amor que Ele tem por mim e da minha relação com Ele, eu já peço e já posso agradecer, porque eu sei que aquilo que eu vou pedir na comunhão que tenho com Ele, na intimidade que tenho com Ele, Ele vai me responder. A coisa vai acontecer, porque há uma relação de pai e filho, de intimidade, de comunhão, sabendo do caráter santo, porque estou vivendo a palavra de Deus, não vou pedir coisas que o Senhor Deus não quer para a minha vida, e se não acontecer, porque certamente também o Senhor não tem para a minha vida, e que Deus me guarde de que o Senhor me dê coisas que o meu coração por si só está almejando. Então, eu quero instigar os irmãos a buscar o Senhor, a perceber os montes nas nossas vidas, nas suas vidas. Perceba os montes, as montanhas precisam ser arrancadas, e tenha fé em Deus, e peça ao Senhor. Ana por um tempo orou angustiada, ou chorava, numa angústia. Ana de Eucana, estéril, angustiada, mas teve um momento que ela subiu
a Siló, ela foi orar a Deus, e diz que quando ela desce de lá, ela já não estava mais angustiada. Veja, o filho não tinha vindo, ela nem tinha engravidado, mas já não estava mais angustiada. Por quê? Porque houve um momento em que o Espírito Santo visita a sua alma, o seu coração e a sua mente. A partir daquele momento, embora a bênção não tenha chegado, mas aqui na alma, no ser já chegou. É quando Davi é desafiado por Golias, a obra não aconteceu ainda, mas ele já era capaz de dizer: você vem contra mim com espada, com lança, e tu levou em nome do Senhor dos Exércitos, você tem afrontado ele, e hoje ele me entregará. Hoje você estará nas minhas mãos. Não tinha acontecido ainda, mas vai acontecer, porque a fé nos faz antecipar isso. O autor aos Hebreus diz exatamente isso. Meu tempo acabou, já passou da hora. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Preste atenção, nós temos algumas salas. Não se preocupe se a sua sala vai ficar poucas pessoas aqui, se a sua sala vai ficar poucas pessoas lá. O que importa é a dinâmica de escola. Nós estamos numa dinâmica de escola dominical a partir de agora. Então as salas vão ter sala para adolescente, sala para jovem, sala para homens, tá? Tem uma sala para homens. Os homens vão sair, é com o Maicon? Homens vão sair com o presbítero Maicon, vão para a sala aqui. Outros vão sair, os adolescentes vão sair com o Tiago, nosso diácono. As irmãs vão ficar aqui no templo, acredito eu que seja com a Suelen, né? Suelen vai ministrar. A Suelen ministrou quarta-feira para a igreja toda, louvado seja Deus. Agora ministra para as irmãs, uma benção, hein? E o pessoal do Lidere 2 comigo, o Lidere 3 com o presbítero Douglas também está lá, não é? Então vamos distribuir a igreja com ministrações específicas. Oremos ao Senhor. Queridos, nós estamos aqui com confiança. Peça ao Senhor agora, em nome de Jesus, que abençoe sua vida. Pai, oramos entregando as nossas famílias, entregando as nossas vidas, essas montanhas, esses montes que muitas vezes vêm assustar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Entregamos diante do Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça milagre nessa manhã. Essa palavra objetiva, rápida. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé no Senhor, o nosso conhecimento no Senhor, de maneira que nós possamos não apenas detectar esses montes que sobrepõem, que estão na nossa vida, mas também crer que o Senhor nessa manhã começa a movê-los em nome de Jesus. Ministra isso na vida da tua igreja, que hoje seja tempo de respostas por meio dessa palavra e dos estudos que serão ministrados logo mais. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Então,